Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? Eu sou o Caio. E hoje eu vim trazer um tema aqui que nós, devs, futuros engenheiros de software, se Deus quiser, não gostamos muito, né? Que é a parte de documentação, diagramas. A gente gosta de código, a gente gosta de cloud code, a gente gosta de chat GPT, mas a gente não gosta muito de OML, né? Não gosta nada, na verdade. Mas, infelizmente, é muito importante, porque se você, por exemplo, está trabalhando em equipe, a equipe não vai saber o que você está pensando. Então é extremamente importante você documentar para que os outros membros entendam para onde está indo o sistema, o que você pensou, o que você já implementou e o que deve ser implementado. Além de que é extremamente importante você ter os diagramas de UML no início, para você entender como o seu sistema vai ser construído, para você fazer essa arquitetura do sistema, para no final você não ficar perdido no meio e para você já pensar na lógica de início, sem código, e depois flui bem mais rápido. Então, por exemplo, quando eu comecei o projeto, essa era a minha UML. Como vocês podem ver, nada acadêmica, né? Não existe uma associação, não existe uma relação aqui. E aí, agora que eu estou no final, estou um pouco perdido. Mas assim, só de colocar no papel, escrever as classes, já me ajudou a fluir. No início eu estava me seguindo por aqui, e assim, não é nada acadêmico, definitivamente não ajuda a equipe, mas só de colocar no papel a lógica já me ajudou um pouco a começar o trabalho. Quando eu entrei na faculdade, eu pensava que a UML, na verdade, era um diagrama de classe. E eu percebi que não, ela é uma linguagem visual, né? A Knifed Modeling Language. Então, ela engloba diversos diagramas, diversas documentações. Mas hoje eu trouxe o diagrama de classes. Como eu mostrei aqui, foi o diagrama que me ajudou a prosseguir no projeto, foi o diagrama que mais contribuiu na matéria. Agora eu estou fazendo orientação a objetos. Então, para eu ficar mais. Para eu entender melhor o sistema que eu ia criar, o diagrama de classes com certeza foi o que mais me ajudou. Começando o diagrama de classes, ele é um diagrama estático, né? É uma representação estática e lógica do seu sistema. O que isso indica? Que ele não vai falar, não vai mostrar o dinamismo, a relação entre usuário e sistema. Isso aí você usa no diagrama de estados, casos de uso, mas não aqui. Aqui você vai representar as suas classes, os seus métodos, atributos, relacionamentos, cardinalidade. Você representa muita coisa, mas não necessariamente vai ser algo que você vai representar dinamicamente. Você vai ver os pontos se ligando, mas você não vai ver as interações entre o usuário, entre o sistema. Então, ele é estático e lógico. Para começar, eu queria mostrar para vocês como que a gente representa uma classe aqui em UML. No topo, a gente coloca o nome da classe, aqui a gente vai no meio, a gente vai colocar os atributos e embaixo a gente vai colocar os métodos. É muito importante falar que a gente tem um dos pilares da orientação objeto, que é o encapsulamento, e aqui a gente também pode representar eles. Pra, sobre os níveis de acesso, né? Então a gente tem público, privado e protegido. O público ele vai ser representado com um maisinho. Então, se eu quero deixar um atributo ou um método público, eu coloco na frente aqui um maisinho. Se eu quero um privado, eu coloco um menuzinho. E se eu tenho um protected, eu coloco uma hashtag. Que assim, quando outros desenvolvedores da minha equipe forem entrar, forem analisar o projeto, eles vão perceber já na UML o que é protegido, o que é público, o que já ajuda bastante você a entender o sistema. Quando eu iniciei aqui no curso, foi bastante difícil para mim entender um pouco desses, entender, né, de fato, esses relacionamentos. E até agora está sendo um pouco difícil, mas o principal é que existem dois níveis de relacionamento: os estruturais e os de dependência. Os estruturais, eles são relacionamentos permanentes, ou seja, ao longo do sistema, esses relacionamentos vão se manter. Já os relacionamentos de dependência são relacionamentos que utilizam outros objetos esporadicamente. Então, por exemplo, se eu tenho um, se eu tenho uma classe e nessa classe eu preciso utilizar um método de uma outra classe. Mas esse método ele só entra,
faz o trabalho dele e sai. Entra, faz o trabalho dele e sai. Isso é uma dependência. Eu estou pegando, injetando, utilizando e jogando fora. Então, ele não é permanente. Para começar os métodos estruturais, eu queria falar um pouco da associação. A associação é o método mais simples e o mais utilizado. Por quê? Porque ele indica que os objetos se conhecem. Existe um nível de relacionamento entre eles, só que não é um nível forte. Então, você tem, certo, conhecimento, mas você não tem um aprofundamento, você não tem uma ligação. Ou seja, quando eu tenho, você tem uma ligação, né? Mas você, a ligação que eu digo é, se eu tenho um cliente e uma conta, se eu excluo a conta, meu cliente não morre, né? Eu espero. Outro exemplo que eu dou eu tenho a pessoa e a empresa. A pessoa trabalha para a empresa. Eles têm uma ligação de fato. A pessoa conhece a empresa. Então, na classe pessoa, eu vou ter que conhecer a empresa. Só que, se eu destruir a empresa, a pessoa continua viva. A gente espera. Então, você tem um relacionamento, só que não é um relacionamento forte. E na UML, ele é representado assim: uma linha sólida. Essa setinha aqui é uma outra situação, não, mas para representar a associação é apenas uma linha sólida. Falar um pouco também de herança, que a herança é quando eu tenho uma classe pai e nas subclasses eu tenho alguns atributos, alguns métodos que se parecem bastante ou que são exatamente iguais ao da classe pai. Então, se eu tenho uma conta, a conta poupança e a conta corrente vão ter funcionalidades parecidas, você concorda? Então, eu crio uma classe pai, chamada conta, com os atributos, por exemplo, número conta e o método pagar. Toda conta poupança precisa ter um número da conta e precisa pagar. A conta corrente é a mesma coisa. Então, eu crio uma classe pai ou uma superclasse e desenvolvo as subclasses. Em UML, ele é representado assim, uma linha sólida com um triângulo, uma flecha, né, apontando da subclasse para a classe pai. Não confunda, não é da classe pai para as subclasses. Aqui a gente tem um exemplo, né? Conta, aqui, tá vendo aqui, ó, que você tem número, saldo, sacar e depositar. A conta poupança e a conta corrente também vão ter esses atributos. Só que a conta corrente tem limite, a conta poupança tem taxa de juros. Elas têm diferenças, só que tem muitas semelhanças. Então não compensa eu ficar reescrevendo o código. A agregação é uma relação de todo parte. É uma relação fraca, pois se eu destruo um, o outro continua vivo. Então eu não tenho essa relação extremamente forte, extremamente ligada. Mas eu tenho uma relação de todo parte, ou seja, eu tenho que, dentro de uma das classes, a que vai ser agregadora, eu vou ter relacionamentos que vão englobar a classe agregada. Por exemplo, eu tenho banco. Banco é minha classe agregadora. Você concorda que em bancos eu tenho contas? Então, banco é o todo, contas são as partes. Então, eu tenho banco que agrega essas contas. Em UML, a gente representa assim, com um losango saindo da classe agregadora e indo para a classe contas como linha sólida. Obrigatoriamente o losango tem que ser aberto e precisa sair da classe agregadora. Aqui a gente tem um exemplo, turma e aluno. Por exemplo, uma turma tem diversos alunos, você concorda? Então a turma agrega os alunos. A gente tem a composição, que é o relacionamento mais forte entre eles. Então, se eu tenho conta e cartão, se eu destruo a minha conta, você concorda que o meu cartão também fica inutilizável? Eu preciso gerar outro? Então, é o relacionamento mais forte que a gente tem. Se eu destruo a classe que faz a composição, eu também apago o objeto, né? Se eu destruo o objeto que faz a composição, eu também apago o objeto que foi feito por ele. E geralmente é isso. Geralmente, o objeto que vai ser composto, né, se podemos dizer assim, vai ser construído dentro da classe que vai realizar a composição. Então, se eu tenho conta e cartão, o objeto cartão vai ser gerado dentro da conta. E a gente representa em um ML assim, um losango sólido e uma linha sólida também. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Aqui são os principais relacionamentos, né, que a gente tem na UML.
Espero que tenha ajudado um pouco vocês nessa parte de diagrama. Valeu!